Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago e eu vim através de mais esse vídeo compartilhar a palavra de Deus de uma maneira simples, de uma maneira fácil de nós aprendermos. E o tema de hoje que eu quero abordar com vocês é sobre obediência. A quem você tem obedecido, qual voz você tem obedecido, a quem você tem tido submissão na sua vida? A Deus? Ao seu pai, ao seu filho, ao seu emprego? A quem? A quem? Essa é a pergunta, tema do nosso vídeo, esse é o nosso assunto principal. O que é obediência para você? Já parou para pensar o que é obediência para você? Obediência é quando você se submete a alguém, é uma qualidade de uma pessoa obediente. E quem é melhor para me falar sobre isso? É um personagem bíblico que eu acho muito interessante, de alta referência nesse lance de obediência, que é Abraão. Mas como assim, Thiago? O que Abraão tem a ver com obediência? Não foi ele o pai da fé? Sim, ele foi o pai da fé, mas também foi uma grande referência quando nós falamos de obediência. E eu vou te contar por quê. Lá em Gênesis 22, eu vou contar todo um cenário para vocês, mas Gênesis 22, no versículo 16, o Senhor fala assim para Abraão: Assim diz o Senhor, uma vez que você me obedeceu e não me negou seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente te abençoarei. Olha que coisa louca. A obediência de Abraão gerou grandes recompensas para ele, porque o Senhor abençoou ele e a sua geração. Então aqui a gente já consegue entender que quando nós somos obedientes a Deus, o Senhor nos abençoa, o Senhor concede nossos desejos se estiver de acordo com a vontade dele. E como assim? Como funcionou essa história de Abraão com obediência, Thiago? Vou contar para vocês. Abraão, ele gostaria muito de ter um filho, queria muito ter um filho com Sara, que era sua mulher, que era sua esposa. Só que Sara tinha um leve problema. Ela era estéril e ela não poderia dar luz, ela não poderia gerar um filho. E Abraão tentou de várias formas. Tentou pela vontade carnal, pela forma humana, que ele queria muito ter um filho. Até que em um certo momento, Abraão ele deixou de acreditar que Deus daria esse filho e fez algo que chateou a Deus, que magoou a Deus. Sabe o que Abraão fez? Se deitou com a sua empregada. A empregada acabou gerando um filho de Abraão que se chamava Ismael. Só que ainda não era o filho que Deus tinha preparado para Abraão. Deus já sabia que Abraão teria um filho, mas não era com Agar, com a sua empregada, não. Era o filho da promessa. E Abraão, ele entendeu que não era esse o filho de Deus, o que Deus tinha preparado para ele. Então Abraão resolveu soltar o controle. Sabe quando a gente pega o controle na nossa casa mesmo? A gente fica discutindo com a nossa irmã, com os nossos pais, com a nossa esposa, com o nosso marido. Pô, deixa eu ficar com o controle, deixa que eu fique com o controle, deixa que eu mudo aqui, deixa que eu mudo lá. Sabe quando você quer ter o controle da televisão no seu poder, porque você é quem vai escolher os canais? Assim era Abraão naquele momento. Ele estava com o controle nas suas mãos e porque queria ter um filho. Só que aí ele chegou um momento onde ele viu que Ismael não era o filho da promessa, ele soltou o controle e entregou nas mãos de Deus. Aí ele passou a ter fé e a obedecer o que Deus queria para a vida dele. E sabe o que Deus fez? Abraão, já na sua velhice, concedeu o filho dele com Sara, que é Isaac, o filho da promessa. E sabe aonde entra a parte da obediência em toda essa história? Não é somente a fé que Abraão teve, mas Deus acaba dando Isaac para Abraão, juntamente com Sara, e ele mesmo pede Isaac como oferta, como holocausto, como sacrifício para Abraão. Deus fala assim lá em Gênesis 22. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho. Por que Deus frisa seu único filho? Porque era o filho da promessa. Tome seu único filho Isaac, a quem você tanto ama, a quem você tanto pediu, e vá até o monte de Moriá, onde você vai me entregar Isaac como um sacrifício. Agora para aí para pensar na sua casa. Seu trabalho, seu carro, sua casa, não sei. O que você tanto pediu para Deus? O que você clamou tanto e agora Deus pede para você de volta? Será que você entregaria? Você é isso, você que tem um filho único. Será que você entregaria seu único filho a pedido de Deus? Aquilo que você quis tanto, aquilo que você planejou tanto. Será que você entregaria? E Abraão, ele ouviu o que Deus pediu e falou, sim, Deus, eu vou te entregar Isaac, sem a menos nem questionar. E Deus pediu Isaac e não Ismael, porque Isaac era o filho da promessa. Era ele quem Deus tinha preparado. E Abraão partiu a caminho de Moriá, saiu da casa dele junto com Isaac e seus 2 servos. E durante o caminho, próximo de chegar em Moriá, Abraão fala para os servos, fique aqui, pare aqui, que eu e Isaac adoraremos a Deus e voltaremos. Olha que coisa louca. Fique aqui vocês 2 servos, que eu e o menino vai até o monte e nós adoraremos a Deus lá e nós voltaremos até aqui. Então Abraão já sabia que chegando lá, Deus iria prover o cordeiro,
Deus iria prover o sacrifício e não iria deixar entregar o seu filho. E Abraão foi com aquela fé, com aquela fé e com aquele lance de obediência, que ele entregar o que Deus tinha pedido. E chegou no monte, é onde Deus, através de um anjo, fala: não toque no menino, porque você acabou de ser aprovado. Deus viu o tamanho da sua obediência e certamente Ele vai te abençoar e vai te abençoar muito por muitas gerações. Não vai parar nessa geração. Através da geração de Isaac, as nações serão abençoadas. E é isso que Deus faz. Quando nós obedecemos, quando nós deixamos o controle na mão dEle, quando nós entregamos a nossa vontade, os nossos desejos, tudo aquilo que nós pedimos, nós não colocamos no lugar dEle, nós não preenchemos no lugar de Deus, nós entregamos em Tuas mãos, Ele nos abençoa, Ele está pronto para nos dar o mundo, para nos dar tudo aquilo que nós pedimos, mas nós temos que entregarmos na mão de Deus. E sabe o que é mais interessante, galera? O que o nosso Pai tem pedido para você? Qual que é o Isaac que Deus tem pedido para você? Qual o filho da promessa que Ele tem pedido para você? Talvez Isaac agora, nesse exato momento, seja o seu relacionamento. Talvez Isaac, nesse exato momento, seja o seu trabalho. Talvez Isaac, nesse exato momento, seja algum vício que você tem. Talvez Isaac, nesse exato momento, seja a sua faculdade, a sua escola, as suas amizades. O que Deus tem pedido que você entregue, que você abra a mão em favor dEle, por amor a Ele. Não é momento da gente refletir e entregar talvez isso na mão de Deus? Fica com essa dica. Forte abraço, tamo junto, galera.